Oi, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Deixa Arrasada. Aqui no vídeo de hoje eu vim falar mais ou menos de algo meio polêmico. Não é polêmico, é assim, algo que assusta todo mundo. É o primeiro ano de faculdade, assim. Eu tô indo pro terceiro ano, eu faço Direito na USP. Se você me conhece por algum outro vídeo do meu canal ou quer saber a minha história, como eu passei, tá aqui a indicação do vídeo, que eu falo tudo isso. Agora eu tô no meu terceiro ano da faculdade e assim, eu tenho dicas, coisas que eu faria e coisas que eu não faria se eu entrasse de novo, se eu soubesse de tudo que eu sei hoje. E assim, pra você não precisar passar 3 anos da sua graduação e pensar, nossa, eu deveria ter feito isso, temos esse vídeo aqui que é Calouros, coisas que vocês devem e não devem fazer. Que são basicamente um compilado de coisas que eu gostaria de saber quando eu entrei na faculdade. A primeira coisa que vai assim influenciar horrores em como você vai se ver dentro da faculdade, como que você vai sentir as coisas, como que vai ser o glamour da faculdade também, as experiências, como que vai ser as matérias, as pessoas. Uma coisa que vai influenciar muito tudo isso é a sua idade e em qual caminho da vida você tá. Assim, eu entrei bem nova na faculdade. Quando eu entrei eu tinha 17 anos. Eu tinha basicamente acabado de sair do ensino médio, num contexto de pandemia, de uma cidade do interior de São Paulo. Então, pra mim, foi tudo uma novidade. Nossa, que perfeito, direito, meu curso. Nossa, as pessoas são incríveis. Pra mim foi muito assim, mas eu entendo e eu tenho amigos que também não foi tudo isso, mas ao mesmo tempo foi muito bom, foi tudo uma novidade também pra eles. Porque, assim, quando você passa numa faculdade, se é uma faculdade numa cidade diferente da que você veio, você não vai ter só a experiência nova de estar na faculdade, você vai ter experiência nova de estar em um lugar novo. E às vezes com pessoas diferentes, morando fora da casa dos seus pais, e tudo isso muda, tudo isso impacta em como você vai ver as coisas, em como você vai sentir. E às vezes isso acaba trazendo um lado ruim, que é se importar demais, levar as coisas com muito peso pro coração. Que é basicamente, nossa, eu tenho que ser melhor nisso, eu tenho que ser melhor naquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, caso você esteja sentindo isso, eu já assim recomendo fazer uma respiração, uma meditação, principalmente antes do primeiro dia, porque é algo, assim, impactante o primeiro dia da faculdade, porque você pensa assim, nossa, passei anos estudando pro vestibular e agora eu passei onde eu queria e agora eu tenho que lidar com isso porque as nossas histórias não acabam quando a gente entra na faculdade. Na verdade, a nossa história acaba de começar quando a gente entra na faculdade. É lá que a gente vai começar a mostrar um pouco mais do nosso potencial, da nossa paixão, descobrir o que a gente realmente quer pro nosso futuro. Então, com isso eu quero falar que tudo vai mudar como que você sente na faculdade. E mesmo que as experiências sejam parecidas umas com as outras, não vão ser necessariamente iguais. O que eu senti, o que você sentiu, a intensidade das coisas vai ter uma diferença sim, obviamente. Porque para algumas pessoas, algumas coisas vão ser muito mais difíceis do que para outras pessoas, e para essas outras pessoas, elas vão ter outros obstáculos, outras coisas para resolver internamente. Então tudo isso vai mudar. O que você vai sentir na faculdade vai ser tão único e ao mesmo tempo tão coletivo que é algo que, com o passar do tempo, você vai conseguir reconhecer. Você vai ver uma outra pessoa que entrou no seu curso sentindo a mesma coisa que você sentia, tendo as mesmas dúvidas, mas ao mesmo tempo você vai ver a diferença que isso tem para outra pessoa, sabe? Não sei se deu para entender muito bem. Mas agora, algo bem mais prático. O que fazer, o que não fazer na faculdade? Primeira coisa que, assim, foi o meu principal erro foi não ter entrado em uma extensão, em algo para fazer parte, sabe? Eu entrei em algo de esporte, mas eu acabei não continuando depois do primeiro semestre. Mas assim, quando você entra na faculdade, muitas faculdades, principalmente essas públicas, elas têm extensões que você pode entrar e que, assim, é incrível porque você começa a conhecer novas pessoas, desenvolver novas habilidades. Então, a primeira coisa que você deve fazer, assim, é pesquisar quais extensões tem na sua faculdade e quais que te chamam a atenção. Atualmente eu tô em uma extensão de Direito Internacional, que é uma das coisas que eu mais gosto, mas eu sinto que se eu tivesse entrado em extensões logo no começo do ano, logo no começo da graduação, eu ia ficar um pouco mais envolvida com todo o cenário da faculdade, sabe? Ser universitária, sentir realmente que eu tô em um ambiente diferente do ensino médio. Mas assim, ao menos na USP, em alguns campos da USP, no primeiro
primeiro semestre a extensão não dá crédito, e isso é algo muito importante. Extensões dão créditos e não necessariamente vão abaixar ou aumentar a sua nota na média, sabe? E isso é muito bom para você concluir o curso. Como eu tinha falado antes, outra coisa que eu recomendo muito é você entrar em algum esporte da faculdade. Eu fiz judô por um tempo e eu conheci pessoas maravilhosas. Eu acabei não dando continuidade porque começou a chegar época de prova, eu parei de ir, e aí eu acabei nunca mais indo, mas assim, é uma das coisas que mais vai te fazer sentir viva, sabe? Porque quando você entra na faculdade e quando começa a ter aquelas tarefas, atividades, trabalhos pra entregar, você começa a sentir como se a sua vida fosse só aquilo. E a sua vida não é só um papel, não é só uma avaliação, não é só uma matéria. A sua vida é muito mais. E assim, a gente tem que prezar muito pela nossa saúde mental e física também. E entrar em um esporte, você vai estar fazendo as duas coisas, porque você vai estar treinando e você vai estar conversando com as pessoas, se divertindo, e ao mesmo tempo não vai ter toda aquela sensação de inútil, sabe? Porque assim, ao menos pra mim, quando eu comecei na faculdade, eu ainda tava muito enviesada naquele papel. Nossa, tem que estudar toda hora, 10 horas por dia, vamos estudar. Que é algo que você acaba levando com você por causa do vestibular. E assim, isso ao longo do tempo não é nada saudável. E você fazer um esporte, se tranquilizar, sair um pouco desse mundo, ajuda bastante. E isso só traz benefícios. Na USP, pelo menos, tem vários esportes aqui em São Paulo, várias extensões por campos e unidades de ensino, que é basicamente faculdade do quê? Tipo, faculdade de medicina, faculdade de direito, faculdade de engenharia. Cada faculdade ela vai ter alguns clubes de esportes que são de atletismo, de lutas marciais, às vezes até mesmo de canto e tudo isso, que é sempre bom ter um hobby, principalmente quando a sua rotina é uma loucura, quando você tem que se preocupar com várias coisas, sempre é algo que vai clarear a sua mente. Algumas faculdades, nem todas, permite você fazer estágio durante a graduação. Por exemplo, direito permite você fazer estágio desde o primeiro semestre. Só que isso é algo que eu faria, algo que eu sinto muita falta, que é, nossa, quando começar um estágio na graduação? Obviamente isso vai variar, porque algumas pessoas vão depender da bolsa estágio, que é o nosso salário de estagiário, e algumas pessoas vão estar lá só para experiência, para aumentar o seu currículo e quando chegar a hora, ter coisas para apresentar no currículo para uma empresa no final do curso. Então, eu daria como dica para vocês começar a estagiar depois do segundo semestre ou no final do segundo semestre da graduação. O primeiro ano na faculdade é muito bom você aproveitar o primeiro ano com calouro, porque isso é uma experiência única. Você não vai viver tudo aquilo de novo, mesmo que se você depois troque de curso, passe em outra faculdade, o primeiro ano de calouro, assim, primeiro ano seu em qualquer faculdade. É o primeiro ano na faculdade da sua vida. É a sua primeira vez. Então você tem que curtir, conhecer pessoas. Obviamente ser responsável, né? Porque não é só ficar com os amigos. Ainda vão existir aulas para assistir e muito mais coisas para fazer. E outra coisa, voltando ao tópico de estágio, algumas empresas, elas disponibilizam estágio de verão, que é nada mais, nada menos você ficar aquele mês de junho, acho que é junho que é as férias, ou julho, fazendo um estágio de um mês para aprender bastante coisa. Tem um processo seletivo, então procura saber se o seu curso permite você fazer estágio e pergunta para os amigos, nossa, qual empresa faz estágio de verão, estágio de férias, que isso aumenta muito o seu repertório de saberes. Você começa a ter um contato a mais com a área. E ao mesmo tempo, se você fizer um estágio de verão, já que talvez seja o seu objetivo no primeiro ano, focar 100% na faculdade, o estágio de verão talvez seja a melhor escolha para você. Coisas super importantes, algo que eu não sabia quando eu entrei na faculdade. E que assim, eu fiquei completamente chocada. Eu fiquei sem palavras, assim, pra dizer no mínimo. Notas são muito importantes na faculdade. Quem fala que não é, tá mentindo. Principalmente para algumas coisas, como por exemplo, na USP em geral, se eu não me engano, para você pegar uma matéria, optar
optativa, você tem que ter uma nota relativamente alta e uma nota boa, porque são várias pessoas de vários anos tentando aquela matéria pra fazer aquela matéria, e aí você tem que ter uma nota boa. E no seu primeiro ano, o seu primeiro semestre você geralmente não faz optativa, você faz só no seu segundo. E no seu segundo semestre você não tem todas as notas que você deveria ter para ter uma média normalizada lá para pegar a optativa. Então acaba usando a sua classificação do vestibular para você pegar a optativa. Isso é meio ruim, eu confesso que eu não gostei, assim, me senti meio, sério? Eu pessoalmente acho muito injusto, porque tem pessoas que passaram numa posição boa e tem pessoas que não passaram numa posição boa, sabe? Mas isso só é usado pro segundo semestre, logo depois é a sua nota por provas mesmo e tá tudo bem. E essa última fala que eu falei, a gente elenca com outro tópico que eu queria muito trazer aqui. Viva seu ano de calouro, viva as amizades, as conexões que você faz na faculdade. Se divirta com seus amigos, saia com eles, seja feliz, sabe? Porque a faculdade com o tempo, ela começa a ficar pesada. Eu não vou mentir e falar, nossa, a faculdade é mil maravilhas. Ela é perfeita, eu nunca vou me estressar, nunca vou estar à beira de um burnout. Não, você provavelmente vai viver tudo isso na maior intensidade que tem pra viver. Então, quando você tiver a oportunidade de sair com seus amigos em um aniversário, vai. Isso é algo que vai fazer você se sentir vivo, sentir que as coisas estão acontecendo e que tá tudo bem, sabe? E isso a gente elencaria também outra coisa. Faça amizades também fora do seu curso, fora da faculdade, porque às vezes você só não quer ninguém falando sobre faculdade. E talvez as pessoas, seus amigos, vão acabar só falando da faculdade porque é esse o mundo que eles estão também junto com você. Então é sempre bom ter um amigo que não esteja na mesma faculdade que você, que não esteja na mesma sala, que você consiga conversar sobre outros assuntos também. E uma dica assim valiosa sobre livros e materiais. Primeiramente, alguns veteranos, eu já fiz isso, a gente doa livros que a gente usou no primeiro ano. Então é sempre bom você perguntar sobre isso no grupo da faculdade, quando você entrar. Nossa, tem algum veterano doando livros? Em Direito na USP, aqui em São Paulo, a gente tem a tradição de doar, de passar para um calouro o livro do Thomas Mark, que é Direito Romano. Eu mesma fiz isso, eu dei para um calouro que eu virei super amiga alguns tempos depois. E isso é muito legal porque você recebe, doa e você tá fazendo essa tradição continuar e tá recebendo os calouros com uma forma de carinho e de consideração e compreensão também. Com isso, eu também acrescento mais 2 pontos sobre dicas de livros e materiais. Muitos cursos, muitas matérias têm caderno de alunos que já tiveram aquela matéria. E isso é a melhor coisa, porque geralmente a grade, ela não muda. O plano da disciplina, ela não muda. A referência bibliográfica é a mesma e geralmente os professores não vão inovar tanto. Alguns professores acabam inovando, mudando o método de avaliação, mas geralmente em primeiro tempo, geralmente muitas disciplinas são parecidas com as que os outros alunos tiveram em anos anteriores. Então dá uma procurada para saber onde tá esses cadernos, porque esses cadernos vão salvar você assim de uma maneira inexplicável perto da prova. Porque você vai olhar a sua anotação e você vai falar assim, nossa, que anotação ruim. Vai ter algumas anotações que você vai ficar assim, gente, eu não tô entendendo nada. Eu li os textos, eu fui pra aula, fiz tudo que era pra fazer, mas, nossa, ainda não tive aquela luzinha assim, sabe? Aquela luz, aquela lâmpada, ainda não acendeu pra eu entender realmente o que tá acontecendo nessa matéria. Aí, você sabe o que você faz? Você pega o caderno que um veterano escreveu faz, assim, um tempinho até. Geralmente, esses cadernos que são divulgados são cadernos muito bem escritos. E você fica assim, nossa, isso deveria ser um manual, deveria ser uma apostila, assim, impressa e entregada pro curso, sabe? E nisso tem até alguns professores que divulgam esse caderno, esses sílabos, acho que é sílabos fala, esse resuminho, porque eles gostam tanto que acabam divulgando pros alunos. Eu tive um professor de Direito Civil que fez isso e eu achava que era algo da matéria dele que ele tinha feito. Aí depois eu fui descobrir que foi um veterano que fez e ele gostou tanto, ela mostrou pra ele que virou um guia pras aulas dele, sabe? Então, essas foram as minhas dicas. Se vocês quiserem uma parte 2, algo mais específico, menos genérico, comenta aqui embaixo. Sempre é bom comentar, se inscrever, né? Porque eu tô aqui dando dicas pra vocês. Então vamos retribuir de uma forma fofa, que é curtindo esse vídeo, comentando, se inscrevendo. Assim, geralmente
eu respondo todos os comentários aqui do vídeo, então pode comentar alguma dúvida que eu vou responder aqui, ou algumas perguntas pra eu responder em algum outro vídeo pra eu publicar. Antes que eu me esqueça, muito parabéns por ter passado na faculdade que você queria, tá começando essa nova fase da sua vida. E aproveita bastante, viva isso com todo o seu coração e com toda a sua cabeça também, faça decisões certas, racionais, não se perca no meio do caminho, porque isso às vezes pode acontecer, não vou mentir. Então é isso, beijinhos de luz, até a próxima!